Olá, pessoal! Eu sou o professor Alex e nós vamos para mais uma aula do componente curricular de Ciências da Natureza. Hoje falaremos sobre anatomia e fisiologia humana, o estudo da forma e do funcionamento dos órgãos. Hoje falaremos sobre o sistema respiratório. Sistema é um conjunto de órgãos que trabalham para que haja o funcionamento de determinado aspecto. Nesse caso, falaremos da respiração. Então, a função desse sistema é a absorção do gás oxigênio atmosférico e a liberação do gás carbônico pelas células. O gás carbônico em nosso corpo é resultado de uma série de metabolismos, uma série de processos que acontecem dentro das células. Ele é um resto, uma sobra, uma excreta e tem que ser jogado fora. E quem faz isso é o sistema respiratório. Além disso, o nosso sistema respiratório é responsável pela produção dos sons. A fala, através do sistema respiratório, vem a partir de órgãos responsáveis pela vibração do som e pela sua elocução. Aqui um esqueminha sobre a respiração. Vamos falar agora sobre os órgãos que compõem esse sistema. A começar pelas cavidades nasais, o nariz. As cavidades são responsáveis pela entrada de ar no sistema respiratório. A sua parte interna é revestida por um epitélio especial, as mucosas, e separado por septos de cartilagem, que nós conhecemos comumente como ossinho mole. Esse nariz, então, não tem uma grande rigidez e é altamente vascularizado. Nessa mucosa, nós temos a produção de muco, uma substância meio gosmenta, preguenta, e nós também temos no nariz, pela parte de dentro, os pelos. O muco e os pelos são responsáveis pela filtração de impurezas do ar. Eles vão barrar para que não entre no sistema poeira e outros micro-organismos, micropartículas. Assim, é importante que a gente respire sempre pelo nariz e não pela boca, visto que a boca não possui esse líquido, esse muco, e nem os pelos que filtram o ar. Depois do nariz, nós vamos ter a faringe. A faringe ela é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Nós vamos ter a parte da nasofaringe e orofaringe. A nasofaringe inicia ali nas cavidades nasais, passa pela parte da faringe bucal, a orofaringe, e vai levar o ar até o próximo órgão, que é a laringe. A laringe é um tubo que conecta a faringe à traqueia. Nela nós vamos ter um mecanismo de defesa para que o alimento não entre na região respiratória, que é a epiglote. A epiglote é uma região que vai fechar essa cavidade respiratória. Ela não vai permitir, então, que o alimento faça com que a gente se engasgue. E também na laringe nós vamos ter as pregas ou cordas vocais, que vibram com a passagem do ar e permitem que nós emitamos sons. Aqui, nessa ilustração, o funcionamento da epiglote. Perceba que aqui, essa parte amarela, representa o alimento. E nós vamos ter o fechamento. Olha só, a epiglote ela se dobra, fechando a laringe para que o alimento não entre na região respiratória. Depois da laringe, nós vamos ter o ar conduzido até a traqueia. A traqueia é um órgão que tem anéis de cartilagem.
ela é feita de cartilagem e ela ramifica-se dentro dos pulmões, formando os brônquios e os bronquíolos. Assim, ela vai permitir a passagem do ar até os pulmões. No final desses bronquíolos, que é como se fossem umas ramificações, nós vamos ter os alvéolos, que são regiões responsáveis pela hematose, a troca dos gases respiratórios. Nesses alvéolos, nós vamos ter o contato com os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, que estão cheios de células sanguíneas, vão receber o gás oxigênio e jogar fora o gás carbônico. Assim, há uma troca nos alvéolos desses dois gases. O gás respiratório, o oxigênio, penetra nas hemácias, essas células vermelhinhas, e o gás carbônico sai dessas hemácias, indo para a parte externa do corpo através da respiração. Aqui uma ilustração que mostra essa troca entre a hemácia e os alvéolos. E o órgão principal desse sistema, os pulmões. Ele é um órgão de armazenamento de ar. Ele possui os movimentos que vão permitir que o ar atmosférico entre em nosso corpo, entre nesse sistema, e também que o gás carbônico e o ar que está presente nele também saiam e possam ir para a atmosfera. É um órgão esponjoso. Nós temos dois pulmões, um direito e um esquerdo. Em geral, o esquerdo é um pouco menor que o direito, porque na região mais esquerda está também o nosso coração, ocupando um pouco de espaço. E ele tem coloração rósea. Algumas substâncias podem alterar a coloração desse órgão, como, por exemplo, o cigarro, tornando ele poluído, cheio de fumaça, fazendo com que a cor dele escureça. Pode ser um sinal de ali um resquício de substâncias nocivas que causam mal e pode gerar, mais à frente, algum tipo de doença, como o câncer de pulmão. Os movimentos respiratórios de inspiração, que é colocar o ar para dentro, e expiração, que é jogar o ar para fora, são proporcionados por músculos que estão juntos aos pulmões. Os pulmões, eles vão ser protegidos pela caixa torácica, ossos resistentes que protegem esse órgão essencial à vida. Ele é composto, a caixa torácica, por costelas e o osso externo. E, como são ossos, são rígidos. Assim, a musculatura vai permitir com que essa caixa se expanda, se abra um pouquinho, permitindo a respiração pulmonar. Então, nós vamos ter dois tipos de músculos importantíssimos, que é o diafragma, esse que fica mais abaixo dos pulmões, e músculos que ficam entre as costelas, os intercostais. Eles vão fazer a sua movimentação expandindo e depois reduzindo o tamanho da caixa torácica, gerando uma pressão que faz com que o ar entre na inspiração e saia na expiração. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de Ciências da Natureza, hoje falando sobre o sistema respiratório. Até a próxima aula, nós continuaremos falando sobre anatomia e fisiologia humana. Tchau, tchau, até a próxima.